faça a abertura, considere a abertura aí. Bom dia a todos. Como sempre, é uma grata satisfação estarmos aqui mais uma vez para podermos realizar o nosso Evangelho Dominical. Graças a Deus, estamos de retorno à nossa casa e agora ao vivo e a cores, né? Então, como estamos ao vivo e a cores, antes da gente iniciar, eu gostaria de fazer um pedido a vocês, para que desliguem os celulares, tá bom? Então a gente pede para que todos, ao adentrar a casa espírita, para que desliguem os celulares, para não haver interferência na live, ok? Outra coisa, nós já vamos deixar esta canção, muito bonita, por sinal, né? O Pai Nosso, vai ser considerada a abertura do nosso Evangelho de hoje. E hoje nós vamos falar sobre escândalos. Já é o que eu virei a página aqui. Verdadeira pureza e mãos não lavadas. Então, do capítulo 8, né? Bem-aventurados os puros de coração, nós vamos falar sobre a verdadeira pureza e mãos não lavadas, ok? Deixa eu dar meu bom dia antes, gente, que eu não dei, né? A gente foi falando e eu não dei meu bom dia. Então, bom dia a todos, obrigado por vocês terem vindo, é sempre uma satisfação estar com vocês e a gente pode estar conversando, tá, gente? Entre nós, como a gente sempre fez. Se alguém quiser falar alguma coisa, fala, pode ir falando, a gente vai conversando, tá? Porque vocês sabem, vocês conhecem, a gente sabe que a gente gosta de estar conversando no Evangelho, né? Que é uma coisa muito íntima, que agora ficou aí íntima de todos, né? Então, o Mauro pediu para que desligue o celular. Gente, é só desligar aqui, tá? O de casa não, tá bom? Vocês continuem aí com a gente, tá bom? E eu acho que vai ter sempre uma dupla, né, André? É isso? Sempre cantando como esses queridos nossos aí que cantou essas músicas lindas. Eles começam antes e depois o Pai Nosso, que é a nossa prece, né? Então, ficam sempre, todos os domingos com a gente vai ouvindo. Quem quiser vir no Evangelho, por favor, falem com a Edi, a gente vai estar conversando, tá bom? Sempre com ela, sempre conversando com ela, falando e dando o nome para estar aqui, tá bom, gente? Então, o meu bom dia, e agora eu vou deixar o Mauro falar, né? Senão eu não paro de falar. Beijo. Quem fez a harmonização pra gente foi o Luciano e a Leine, né? Que fazem parte do nosso coral aqui da Fraterna.
tá? Bom, gente, vamos ao Evangelho. Bem-aventurados os puros de coração. É o capítulo 8. O tema que nós vamos abordar: verdadeira pureza e mãos não lavadas. Como eu sempre costumo fazer, eu gosto sempre de ler o Evangelho e depois a gente comenta a respeito. E, como a Rô falou mais uma vez, eu gostaria de colocar e deixar bem claro aqui que os que estão presentes aqui, se quiserem colocar um ponto de vista, quiserem fazer alguma pergunta durante a live, não se acanha não, pode fazer, tá? Dentro do possível nós vamos tentar responder, tá bom? Verdadeira pureza e mãos não lavadas. Então chegaram a ele uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. E ele, respondendo, lhes disse: e vós também, por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse: honra a teu pai e a tua mãe, e o que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, toda a oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará a seu pai ou a sua mãe. Assim é que vos tendes feito vão o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós outros Isaías quando diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si as turbas lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: sabes que os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados? Mas ele, respondendo, lhes disse: toda a planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os cegos, ambos vêm a cair no buraco. Porque os condutores de cego e os cegos cairão no barranco. E respondendo Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. E respondeu Jesus: também vós outros estáis ainda sem inteligência? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuro? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. E quando Jesus estava falando, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E, havendo entrado, sentou-se à mesa. E o fariseu começou a discorrer lá consigo mesmo sobre o motivo por que não se tinha lavado antes de comer. E o Senhor lhe disse: agora vós outros, os fariseus, limpais o que está por fora do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Nécios, quem fez tudo o que está de fora, não fez também o que está de dentro? Isso está em Lucas. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, apegando-se à prática de regras estabelecidas pelos homens, e das quais os rígidos observadores faziam casos de consciência. O fundo muito simples acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar a prática dos atos exteriores
do que reformar-se moralmente, de lavar as mãos do que limpar o coração, os homens se iludiam a si mesmos, acreditando-se quite com a justiça de Deus, porque se habituavam a essas práticas e continuavam como eram, sem se modificarem. Pois lhe ensinavam que Deus não exigia nada mais. Eis porque o profeta dizia: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamentos dos homens. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser deixada em segundo plano, o que faz que muitos cristãos, à semelhança dos antigos judeus, creiam que a sua salvação está mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a esses acréscimos que os homens fizeram à lei de Deus, que Jesus se refere quando diz: toda a planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem, não atinge a sua finalidade. Aquela em que ele pensa poder apoiar-se para fazer o mal é falsa, ou foi falseada no seu início. Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula quando não impede os assassínios, os adultérios, as expoliações, as calúnias e a prática do mal ao próximo, seja qual for. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homem de bem. Não é suficiente ter as aparências da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. Bom, o texto é um pouco longo, né? Vocês me perdoem aí, mas faz parte. E agora nós precisamos, de certa forma, interpretar isso que está escrito aqui. Por quê? Porque veio primeiro a parábola e depois, na sequência, a explicação. Então nós vamos na explicação, que os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus. E como assim? Quando ele se sentiu, digamos, de certa forma ofendido, porque Jesus não lavou as mãos, ou porque os fariseus não lavaram as mãos ao comer, eles se sentiram, de certa forma, ofendidos, porque a prática que eles tinham naquela época era essa. E eles colocaram esta prática justamente para mascarar as leis de Deus, os mandamentos, né? Então, quando Moisés trouxe os mandamentos, ele foi bem claro, os 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, né? E quando Jesus veio, ele simplesmente resumiu em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Simples assim. O problema é que nós gostamos muito de complicar, né? Mas eles, para dar uma simplificada nisso, e como isso iria forçar uma reforma íntima, eles acharam por bem criar as próprias leis. Então, ou seja, as leis dos homens. E nessa criação das leis dos homens, eles, de certa forma, começaram a burlar os mandamentos de Deus, as leis de Deus. Então, eles davam mais importância às aparências, né, do que a verdadeira demonstração de quem eles eram. Ou seja, uma roupa bonita, uma casa bonita, bons modos ao sentar-se à mesa, lavar as mãos antes de se alimentar. Eles colocaram como se isso fosse mais importante do que amar a Deus, do que amar ao próximo. E quando Jesus cita aqui que eles, fazendo isso,
né? Eles não honravam ao pai e à mãe. Então Jesus estava justamente dizendo para eles o seguinte, que muitas vezes eles fazem as honrarias a Deus e acham e diziam que isso cobria a falta de atenção, a falta de amor, a falta de carinho que eles precisam, que nós precisamos dedicar aos nossos pais. Porque os pais mais idosos necessitam de atenção, necessitam de um carinho. Eles não exigem muito, eles só querem um pouco de atenção, e é um pouco, gente, não é muita não. Só que para muitos de nós, infelizmente, um pouco de atenção é muito. Nossa, só quer saber de você, não pensa que eu também tenho as minhas necessidades. Sempre colocando, né, Mauro, Sim. os pais em segundo plano, onde deveria ser contrário, né, gente? Colocar os pais de primeiro, porque quem deu a vida a nós? Espírito, a gente sabe de onde vem, gente, de Deus, né? E o corpo, quem dá? É o homem, é o casal, né? O homem e a mulher. O casal que dá essa oportunidade, a primeira chance para que a gente reencarne, né? Ou encarne nesse planeta. Então, por que a gente deixa, às vezes, os pais em segundo plano? Como nós estamos vendo, né? Noticiário, em tantos lugares, tantas coisas bárbaras com os pais, onde nós deveríamos fazer o quê? Acolher, o acolhimento. Então, o Evangelho é bem claro nesse ponto, que nós devemos honrar pai e mãe. Por quê, gente? Se a gente honra nosso pai e nossa mãe, nossos filhos vão estar vendo o quê? O exemplo. E o exemplo vai, o Mauro sempre fala de uma música do Coro de Bois, se vocês já viram, né? É muito boa essa letra. Nós estávamos falando com um casal que estava cantando sobre letras, e essa é uma letra que realmente dá uma palestra, porque ele fala desse coro de boi, o exemplo do pai velho, que o filho não quer mais, a esposa não quer mais o sogro, e ela pede para o marido mandar embora. E ele manda, né? E ele manda. O pior de tudo é que ele manda. E o filho de 8 anos, vendo tudo isso, corre atrás do avô, né? E pede metade do couro que o filho tinha dado para o pai levar. Aí quando o filho chega de volta com essa metade de couro, o pai pergunta, mas para que você quer esse couro? Aí vem a grande lição de moral que o filho de 8 anos dá no pai. É que um dia eu vou me casar. Pode ser que aconteça da gente não se combinar. E essa metade de couro, ele dá. Eu vou dar para o senhor levar. Então, isso, gente, é bem isso, né, Mauro? São lições que muitas vezes os nossos filhos nos dão. E aonde a gente está vendo isso, gente? Nós estamos vendo isso no Evangelho, vimos isso numa letra de música, não é? Que a gente às vezes canta e não dá importância. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer é pegar a letra da música e ler, né? Porque a música, a gente está lá cantando, a gente não se importa, a gente vai indo com o ritmo. E isso é muito importante, gente, para que a gente traga essa letra e leia o que ela está dizendo. Isso é, olha, o Pai Nosso é maravilhoso, né? Outra música que ele estava cantando também. Gente, isso é uma harmonia maravilhosa. Então, esse pai que fala aqui, esses pais, nós temos que trazer de volta, gente, esse amor, essa caridade que Jesus fala. Quando ele fala que não importa, lógico, hoje nós temos que lavar bem as mãos, né? Ao contrário do que ele falou, mas isso que a gente sabe, o que Jesus falava, é o quê? São simbologias. É simbólico. É sempre, ele falava por parábola. Então, o que a gente tem que trazer para o nosso dia? O que ele está dizendo aí? O que está acontecendo hoje? Os filhos não dão mais importância aos pais. Quem tem pai e mãe aqui ainda?
Ai, que bom, graças a Deus. Eu não tenho ainda. Tenho, mas está no plano espiritual. E aí, como é que vocês ficam com esses pais? Bem? Vamos, gente, eu quero ouvir de vocês. E aí? E esses pais são bem tratados? Tem carinho? Tem amor? Ah, a Edith está fazendo assim, essa eu conheço, ela tem. Dona Aninha tem muito amor. Então, gente, assim, o que nós podemos trazer para nós desse evangelho? É esse amor que Jesus fala pelos pais, porque se nós tivermos amor pelos pais, por quem a gente não vai ter? Nós vamos ter por todo mundo. Porque o amor de pai, o amor que nós temos para o pai, às vezes vocês podem dizer, meu pai errou, não foi tão bom, né? Mas é o pai que você, como o Chico dizia, você está no endereço certo, com os pais certos. Por quê? Você tem que tirar alguma coisa disso. Se não foram tão bons, seja melhores que eles. Eles fizeram o possível deles, né? Então vamos fazer o nosso possível. Sim. Vamos deixar o Mauro continuar. Só mais um pontinho aqui que eu gostaria de abordar, que ele fala aqui a respeito das religiões. Sim. Né? Que as religiões, a finalidade das religiões era ligar o homem a Deus novamente. E a gente sabe que, infelizmente, não podemos culpar as religiões, na verdade. Devemos culpar, ou se é que existe algum culpado, né? Responsabilizar algumas pessoas. Porque eu posso utilizar a própria doutrina espírita e desvirtuar os ensinamentos, mesmo os ensinamentos de Kardec. A gente pode sim dar uma interpretação e enquanto na doutrinação, na aula, a gente pode ensinar de forma equivocada, né? Mas de caso pensado. Então, cada religião tem a sua finalidade, né? Que é religar o homem a Deus. Só que ele diz aqui que infelizmente tem algumas religiões que desvirtuam isso. Então nós temos que tomar cuidado quando a gente vai falar alguma coisa para alguém, para ver, será que nós estamos realmente falando de coração? Ou será que nós estamos falando simplesmente para aparecer? Tá? Então a grande lição que fica desse texto aqui é justamente essa. É nós promovermos a nossa reforma íntima. E quando falarmos com o coração. Porque o importante não é o que entra pela boca, mas o que sai. E o que sai, como ele mesmo coloca aqui, sai do coração. Então, é a intenção que é a responsável pelas nossas atitudes. A boca fala aquilo que o coração está cheio, né, gente? O pessoal não está falando muito porque está de máscara. Então fica difícil ficar falando, mas a gente está interagindo aqui, gente. Mas isso é realmente o que Jesus colocou aí nesse ensinamento é muito bonito, né, gente? É o que sai, porque às vezes a gente, numa hora de ira, numa hora de nervoso, a gente fala uma coisa e realmente, quando a gente está nervoso, o coração não está cheio de raiva, não vamos dizer de ódio, porque eu acho essa palavra tão triste, tão difícil. A raiva eu falo que ela é melhor, que ela dá e passa. Então eu procuro não usar muito essa palavra ódio, porque eu acho que o ódio, como a gente sabe, que a gente é espírita, sabe que esse ódio transcende, né? Fica por encarnações e encarnações, ela vai seguindo. E a raiva não, a raiva é momentânea. Então, a gente fala isso, de que o nosso coração realmente, numa hora de ira, ele está cheio de raiva. Então, a gente fala besteira, não fala, gente? Quem de nós aqui já não fez uma caquinha dessa, de falar uma coisa e depois se arrepender tanto? Então, o que ele fala no Evangelho é exatamente isso. E as religiões, como o Mauro disse, não é a religião, é os participantes, aqueles que estão lá, que estão ouvindo a palavra, né? E acabam fazendo o quê? Acabam distorcendo o que Jesus colocou.
a benefício próprio. Então, eu acho que é assim e pronto. Então, eu vou fazer o que eu entendi. Não, você vai fazer aquilo que você quer, né? Aquilo que tá bom para mim, eu vou me colocar. Então, é isso que a gente precisa tomar cuidado. Não são as religiões, mas como disse aí no Evangelho, mesmo as religiões que não andarem numa linha de Jesus, de amor, de caridade, porque é amor e caridade. Todas elas têm que ter isso. Se não tiver, realmente vai cair por terra. E a gente sabe que é real, né, gente? Então, vamos lá? Vamos. Vamos na mensagem que a gente tem. Como vocês sabem, a gente não lê juntos. O Mauro lê a parte do Evangelho e eu leio a mensagem. Eu sempre estou procurando a mensagem. Mas quem lê é ele, tá? Mas a mensagem de hoje, que eu escolhi, é bem ao acaso, que não existe, né? Dá uma olhada, gente, como é bonita essa mensagem. É do livro Momento Espírita. Esse Momento Espírita é um livro, é uma coleção feita pela Federação Espírita do Paraná, onde eles fizeram uma coletânea de mensagens. Sim. E tem livro e tem CD também. Que são ótimos, tanto um quanto o outro. Todas sem autoria, tá? Bom, vamos lá. A mensagem que a Rô escolheu hoje foi justamente esse o nome. Hoje eu posso escolher. Hoje a gente pode escolher, gente? E aí? Nós podemos escolher um dia melhor? Sim. Podemos, né? Nós estamos às 9h30, dá tempo da gente escolher tudo, né? Escolher o que vamos fazer. Dá uma olhada na mensagem como é linda e como tem a ver com o Evangelho. Hoje levantei cedo pensando no que tenho a fazer antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo ou agradecer às águas por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando o desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria, ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar, ou agradecer por ter um trabalho. Posso sentir tédio com o trabalho doméstico, ou agradecer a Deus pela oportunidade da experiência. Posso lamentar decepções com amigos, ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como planejei, posso gastar os minutos a me lamentar, ou ficar feliz por ter o dia de hoje para recomeçar. O dia está na minha frente esperando para ser vivido da maneira que eu quiser. Presta atenção nisso, gente. Eu interrompo o Mauro toda hora, né? Mas é assim mesmo. Imagina. Repete essa frase para a gente gravar bem. O dia está na minha frente esperando para ser vivido da maneira como eu quiser. Ok, gente? Nós vamos pensar nisso, né? Dá para pensar nisso todas as manhãs, não dá? Como eu quero viver este dia, mais este dia. Prestem atenção e gravem isso, gente. É muito importante. Quando eu leio, também gravo, porque para mim também é importante. E aqui estou eu, o escultor, que pode dar forma às ideias e utilidade às horas. Tudo depende só de mim. Nessa mensagem atribuída ao saudoso Charlie Chaplin, olha só, foi astro de Hollywood. Peraí, foi ele quem falou, né? Eu interrompo toda hora. Mas tudo bem, vocês não ligam, né? Vocês já estão acostumados. Então, é o Charlie Chaplin que colocou, lê essa parte. É muito bonito. Nesta mensagem atribuída ao saudoso Charlie Chaplin, astro de Hollywood, que encantou o mundo no tempo do cinema mudo, encontramos motivos de reflexões. Sem dúvida, a vida é feita de escolhas.
O tempo todo estamos fazendo escolhas, elegendo o que fazer e o que não fazer, o que pensar e o que não pensar, em que acreditar e em que não acreditar. A vida está sempre a nos apresentar opções, e as escolhas dependem exclusivamente de nós mesmos. Não há constrangimento algum. Somos senhores absolutos da nossa vontade, no que diz respeito às questões morais. Se é verdade que às vezes somos arrastados pelas circunstâncias, é porque optamos anteriormente por entrar neste contexto. Assim, antes de optar por qualquer das opções que a vida nos oferece, é importante pensar nas consequências que virão em seguida. Gente, isso é muito importante. Às vezes a gente com raiva, com ira, sabe, com uma coisinha que aconteceu, a gente faz o quê? A gente põe tudo a perder um dia todo, a gente fica com raiva o dia todo, vai até a meia-noite, transcende essa noite, mal-estar e tudo, e a gente perdeu um dia inteiro por uma coisa tão pequena, às vezes por uma palavra errada, a gente perde um dia todo. E a gente vai acordar amanhã? Quem tem certeza de acordar amanhã? Só se for no plano espiritual, né, que a gente pode ter essa certeza. Porque aqui nós temos certeza. Daqui meia hora, 5 minutos, a gente não sabe. Então a gente diz sempre, cuidado com o que faz, porque pode não ter amanhã, pode não ter o dia para pedir desculpa, para pedir perdão, não é? A gente às vezes não vai dormir com raiva, com uma angústia, uma tristeza. Será que nós vamos ter a oportunidade de reverter esse dia? Vocês já passaram por isso, gente? De mal-estar dormido e depois acordar e dar graças e dizer, eu posso pedir perdão? Eu posso agradecer o que aconteceu? Porque a gente acha que tudo de errado que acontece é errado. Não. De repente é um despertar, gente. Então vamos tomar cuidado com o nosso dia. Às vezes a gente diz, ai, deu tudo errado. Não, de repente deu tudo certo. O carro quebrou. De repente não era para você sair. Evitou-se um acidente. Não é? Ah, acabou o gás. Ah, acabou o gás. De repente, você ia se queimar. Então tem um monte de coisa que nós temos no nosso dia a dia que faz o quê, gente? A gente acha errado. Ai, deu tudo errado. Não, deu tudo certo. Nós não sabíamos o que ia acontecer. Agora o Mauro continua. Essa próxima frase aqui também, ela nos traz um ensinamento muito bacana. É importante lembrar que não estamos no mundo em regime de exceção. Todos estamos na Terra para aprender. E as lições, muitas vezes, são mais simples do que pensamos. Muitas vezes nós achamos e temos a ideia de que as lições são de coisas grandiosas. Ah, porque aconteceu um tsunami, aconteceu um terremoto, houve um acidente muito grave, né, um engavetamento. Então, tem pessoas, né, é claro que eu estou exagerando, mas tem pessoas que acham que nós só vamos aprender com coisas grandiosas. O exemplo que nós acabamos de citar aqui da música do Coro de Boi. Olha que coisa simples que o garoto fez. Só pegou metade do couro do avô e disse que ia dar para o pai se eles não se combinassem. Uma coisinha pequena, uma coisinha simples e que traz muito ensinamento. Então, a maior parte dos ensinamentos que nós recebemos, do aprendizado que nós temos, na verdade, são de coisas pequenas. São de coisas bem simples. É que, infelizmente, nós, devido ao nosso orgulho e à nossa mania de grandeza, né? Que vocês não, mas infelizmente eu ainda tenho muito disso. Mas há muita mania de grandeza, me acho, né? O supra-sumo. Então, mas não é o caso de vocês.
Ele é grande, é por isso. Né? Não é o caso de vocês, mas comigo acontece. Então eu acho que eu sou o bambambam, né? A última bolacha do pacote, aquela história toda. E não é bem assim que acontece. Quando a gente descobre que a gente está dentro de uma caixa cheia de pacote de bolacha, e essa caixa está dentro de um depósito abarrotado de caixa, aí a gente vê que como nós somos pequenos, né? Como nós temos que aprender muita coisa, como nós temos né, muita gente? coisa para aprender. Quando nós, por exemplo, deixamos a nossa imaginação viajar um pouquinho e vamos sair do nosso microcosmo e passar para o macrocosmo. Por exemplo, quem somos nós dentro do planeta? Quem é o nosso planeta dentro do sistema solar? O tamanho. Quem é o sistema solar dentro da nossa constelação? Quantas constelações existem? Como o Chico falou, né, gente, que ele era o cisco. Exatamente. Chico foi um exemplo de bondade, caridade, amor, tudo que a gente podia colocar, a gente pode colocar nele e em outros tantos, né? E ele se colocava o quê? Não, e não era por ser não, era verdadeiro. Ele se dizia um cisco. Então, realmente, saía do fundo do coração. Não era aquela coisa eu vou falar que eu sou bonzinho. Não. Ele era realidade, ele era caridade e o exemplo para que a gente fosse melhor a cada dia, né? Ainda ontem eu estava ouvindo uma mensagem, né, que vem pelo Zap. A gente recebe várias mensagens todos os dias, mas uma ontem me chamou a atenção e calha bem aqui. Uma menina dizendo que gostaria de ser tão grande quanto uma formiga. É maravilhoso. Principalmente porque a formiga nunca está sozinha. Então, quer dizer, muitas vezes nós nos sentimos muito grandes e quando nós olhamos do lado, tem ninguém, estamos sós. Então, quer dizer, não adianta nada nós sermos onipotentes, né? Vamos colocar os próprios deuses, o suprassumo, a última bolacha do pacote, e ser realmente a última. Está lá sozinho, tem mais ninguém. E tem gente que infelizmente dá muita importância a isso. Né? A Edila vem com os papelzinhos dela dizendo que está terminando, gente. Não imaginemos que as coisas e circunstâncias desagradáveis só acontecem para nos atingir. Elas fazem parte do contexto em que nos movimentamos junto a milhares de pessoas que vivem na Terra conosco. Olhe em seu jardim, as flores que se abrem e nunca as pétalas caídas. Contemple em sua noite o fulgor das estrelas e nunca o chão escuro. Observe em seu caminho a distância já percorrida e nunca a que ainda falta vencer. Retenha em sua memória risos e canções e nunca os seus gemidos. Conserve em seu rosto as linhas do sorriso e nunca os sinais de mágoa. Guarde em seus lábios as mensagens bondosas e esqueça as maldições. Conte e mostre as medalhas de suas vitórias e encare as derrotas como uma experiência que não deu certo. Lembre-se dos momentos alegres de sua vida e não das tristezas. A flor que desabrocha é bem mais importante do que 1000 pétalas caídas. E um só olhar de amor pode levar consigo calor para aquecer muitos invernos. Seja otimista e não se esqueça de que é nas noites sem luar que brilham mais fortemente nossas estrelas. Então, podemos escolher o dia. Eu posso escolher. Nós podemos, né, gente? Podemos escolher? Ótimo. Então, gente, nós vamos terminando, porque a Edi já vem com o papelzinho dela, dizendo que já está terminando, não tem jeito. Então, ela é a carrasca. Então, nós queremos agradecer a todos vocês que estão aqui.
pertinho de nós, aquecendo o nosso coração e vibrando com a gente esse momento lindo. E agradecendo no Instagram, né, Mauro, o pessoal que está nos assistindo. Muito obrigada. Continuem todos os domingos às 9 horas com a gente, que nós vamos estar sempre com esse carinho, com esse amor. E quem quiser, repetindo, quem quiser vir até nós, procura a Edi, tem o número dela, procura, marca, que a gente está fazendo isso por conta da pandemia, mas não vamos deixar essa pandemia nos distanciar. Nós estamos perto de cada um de vocês, com muito amor e muito carinho, tá? E vocês aqui da casa também, que estão junto com a gente, muito obrigada. Foi muito bom ter vocês aqui e espero que no próximo domingo estejam com a gente de novo. E o casal maravilhoso que cantou tão divinamente pra gente. Muito obrigada. Gratidão sempre para vocês. Você quer que eu encerro? Quer que eu Pode ser. Então, você vai dar um tchau? Gente, mais uma vez, obrigado a vocês que estão presentes, obrigado a cada um de vocês que estão nos assistindo pela live, tá? Espero que continuem. Toda terça, quarta e quinta-feira também temos palestras pelo Instagram, tá bom? Gente, beijo a todos e agora vamos ao encerramento. O encerramento e o passe coletivo, que os nossos queridos estão aqui para dar o passe. E vamos também aí de casa colocar um copinho com água, se quiser. Façam uma oração e vamos nos ligar ao plano espiritual neste momento. Agradecendo a Deus, ao Jesus, o nosso irmão maior, a nossa grande mãe Maria de Nazaré, aos nossos mentores, ao mentor da casa e ao mentor de cada um. A nossa gratidão, Senhor, por estarmos aqui nesse dia lindo, com o sol, com o amor, com essa vibração maravilhosa. E vamos até o lar de cada um, energizar de amor, de perfeição, de bondade, de carinho. E vamos jogar águas, pétalas de rosa em todos os lares. Vamos vibrando por todos esses lares de amor e de paz. Que se não tem, neste momento vai ter, Jesus. Porque Jesus acaba de entrar no lar de cada um, com muito amor, com muita paz, a cada um de vocês. Que estejam sempre na luz de Jesus, no amor da Mãe Maria de Nazaré e de nosso Deus, poder e glória sempre, Jesus, sempre. Deus, nosso Pai, o nosso Criador, o nosso muito obrigada por esta oportunidade, Jesus, de estarmos contigo mais uma vez. Nós te agradecemos pelas famílias, pela casa fraterna, pelos lares, pelos pais, pelos filhos, sogra, sogro, noras, genros, por todos, enfim. O nosso amor eterno para cada um de vocês, a nossa gratidão por cada um, por cada pensamento bom, por cada energia do planeta Terra, que estamos envolvendo neste momento o planeta, nesta energia de amor e de paz. Que sejam acolhidos todos os espíritos que estão retornando à casa do Pai, com muito amor, e que a Mãe Maria de Nazaré possa acolher todos esses espíritos que estão chegando, Mãe, que nos ajude a ajudar cada vez mais na sua caridade e na sua bondade. Que assim seja, graças a Deus, Jesus. Graças a Deus, ó Pai. Até logo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada a todos, gente, que estão aqui.